Boa tarde, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Vamos para a nossa 10ª semana de jornalismo impresso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre reportagem e edição e a questão das editorias. Então, jornalismo de certa forma especializado, vocês também têm uma disciplina específica sobre isso. Então a gente vai falar de maneira mais geral, sobre as possíveis editorias que a gente encontra tanto nos jornais, dentro dos jornais, aquelas editorias, quanto na divisão por segmento, de revistas especializadas principalmente. E aí na semana que vem a gente fala um pouco sobre um jornalismo mais literário, A gente volta a falar sobre a questão de história do jornalismo impresso, porque a gente vai falar um pouco dos muckrakers, que são jornalistas investigativos americanos lá da virada do século XIX para o século XX, um pouco de jornalismo gonzo, que são marcos na história do jornalismo ocidental, que fizeram uma produção e que de certa forma tem influência, sobre, enfim, as práticas que aconteceram na sequência. E aí lá para o final, aí a gente já vai encaminhando aí até para a parte final da disciplina, a gente fala sobre a grande reportagem, o livro Reportagem, as biografias, os veículos impressos alternativos, e no final a representação do jornalista na ficção, Então essa cultura profissional do jornalista, que o cinema, a literatura se apropriam dessa cultura profissional, e que ilustram de certa forma essa cultura profissional. Então a gente encerra com essa parte mais até histórica, para a gente ver antes então essas partes mais práticas, que praticamente encerra hoje, depois a gente volta, claro, a gente vai retomando vários conceitos que a gente falou ao longo do semestre, mas para vocês poderem utilizar, na reportagem que vocês estão fazendo, esses conceitos mais práticos, Claro que a história também vai dar um embasamento, vai servir de inspiração para vocês fazerem os textos de vocês. Tá bom? Então hoje a gente começa retomando a ideia de edição, que a gente já comentou em produção da notícia, a gente dá uma comentada mais rápida, e aqui a gente vai falar um pouco mais, e que também a gente já abordou em alguns momentos antes, mas de maneira mais geral. Então tem esse livro aqui do Luiz Costa Pereira Júnior, Guia para a Edição Jornalística, que é um livro que vai tratar especificamente sobre a edição, Então algumas ideias centrais, eu vou trazer aqui para vocês, para vocês considerarem, levarem em consideração, pensarem na hora de vocês fazerem o trabalho de vocês. A grande base, até eu tenho outras obras aí até mais especializadas que tratam de edição, e tem outras que tratam de edição que não é no impresso, tem no vídeo, no rádio, mas em todas elas a edição vai estar relacionada à ideia de escolhas, Editar é, de certa forma, escolher, Vocês escolherem o espaço que vai ser destinado, vocês escolherem que palavra vai ser utilizada, vocês escolherem a fotografia dentro de um universo de fotografias, vocês escolherem, vocês têm lá meia hora de material bruto de gravação no vídeo e vocês vão escolher as imagens que vão ir para uma reportagem de 1 minuto, a sonora, numa entrevista às vezes de 15 minutos de rádio, vocês têm 20 segundos para recortar uma sonora para ilustrar a fala do entrevistado, E claro que a gente traz para o impresso, então a escolha da frase que o entrevistado falou, que vocês vão botar as aspas, tudo isso é edição, Então o jornalismo ele tá relacionado, ele vai estar relacionado diretamente ao processo de escolha, Aí claro, se usa às vezes no sentido pejorativo, a minha fala foi editada, mas toda fala é editada que vai para qualquer texto, para qualquer produto midiático. Claro que tem a fala editada no sentido jornalístico, que aí é aquela que vai ilustrar o que o entrevistado quis dizer, aquele trecho mais importante, etc. E tem, claro, tem aquela utilizada por aquilo que eu digo que não é o jornalismo profissional, que é o amador ou fake news, produção de fake news, que tem outros interesses, Então, aqui a gente está falando de jornalismo profissional, obviamente.
Então, editar é escolher, né? Editar significa, uma fala do Luiz Costa Pereira Júnior vai ser justamente isso. Editar significa valorizar a informação, dar peso à notícia, né? Claro, a gente fala tanto de notícia, mas aqui também a gente está indo para a reportagem, né? Então, editar significa valorizar a informação, né? Que é o que interessa no jornalismo, né? Então, vai ser aquela escolha daquela fala lá da coletiva do presidente ou do presidente de um clube ou de um político ou de um, enfim, de alguém envolvido num grande acontecimento, do técnico da seleção na convocação para a Copa, aquela fala que é a que vai ilustrar, ou é a mais importante, ou é a mais significativa, ou a que representa algo de novo, né? Então, a escolha, por exemplo, da fala já vai ser uma escolha, já vai ser uma edição, né? Então, o espaço, né, a capa, a formação da capa, se for o jornal impresso, que aqui o foco até da disciplina é o jornalismo impresso, então a revista, né, uma revista mensal que tem N pautas, né, às vezes tem mais de uma grande reportagem, às vezes tem 3, 4 reportagens que rendem capa. Qual que vai ser, né? Qual que vai ter o grande destaque na capa, né? Então isso é edição, é editar, né? Então o conceito de edição vai dialogar com as teorias de jornalismo, que não sei se todos fizeram já a disciplina, mas alguns já, outros não, talvez, né? Mas a teoria do gatekeeper, que vai prever ali o jornalista como um porteiro que vai escolher o que vai sair ou não no jornal, o newsmaking, que vai tratar do processo de produção jornalístico, então vai incluir lá os critérios de noticiabilidade, né? Tudo isso é edição, né? Então, claro que tem aquele sentido mais prático, que é mais comum de se ouvir nas redações, né? Ah, uma foto, pegou uma foto num plano aberto, né? E quer dar o destaque ali para algum personagem específico, né? Então, né, é mais comum dizer, edita essa foto, né? Edita o texto, né? São coisas, são termos utilizados, né? Editei teu texto, né? Quer dizer, às vezes teve que fazer correções ou não estava bem organizado, ou aquilo que interessa mais não estava em destaque, né? Então, editar o título, né? Vou ter que editar esse teu título aqui porque, né, tá muito grande, né? Então, vou ter que reformular pela questão, principalmente no impresso, que vai ter o espaço limitado, né? Não tem como jogar tanto quanto no online, que daqui a pouco tu pode negociar o espaço. No impresso não, porque é um espaço físico, né? Ou cabe ou não cabe. Então tem isso tudo é editar, né? Então na reportagem define o espaço, o planejamento gráfico, os recursos, as fontes, enfim, tudo que remete às escolhas do repórter. É um exemplo clássico que eu digo, até indo já, você também tem a disciplina de planejamento gráfico, mas no impresso vai ser importante, que eu trabalhei com jornalismo esportivo, que é algo simples, que é uma tabela, né? Uma tabela de classificação, né? Então, não tem por que tu escrever no texto corrido ali, né? Time tal em primeiro, segundo, terceiro. A tabela vai ser muito mais informativa, muito mais esteticamente também vai ser muito mais agradável, vai ser muito mais claro, né? Clareza é um dos pontos principais do jornalismo. Então, tu olhar ali toda a tabela com os critérios, saldo de gol, número de vitórias, etc., do que tu expor isso num texto gigantesco, né? Vai transformar uma tabela em texto corrido, vai ficar horrível. Né? O mesmo vale, né, os indicadores, vocês olharem indicadores econômicos, dólar comercial, dólar turismo, etc., euro, cotação de moeda, enfim. Né? Tem os gráficos e as tabelas, né? Vocês colocam e vai estar ali previsão do tempo, que é algo que todo mundo utiliza também, né? Então, a edição dessas tabelas, às vezes a escolha da cor, se for um colorido, uma página colorida de uma revista, né? Tudo isso são escolhas, então tudo isso é editar, né? Então, como eu falei, remete, né, às escolhas do repórter, né? Cuidado na edição, né, na fala das fontes, aquela coisa, para não mudar. Claro que se usa, é comum, né, até os manuais, os livros vão colocar isso, de que, claro, se corrige questões, por exemplo, de gramática na fala do entrevistado, está entrevistando um especialista em tal área, daqui a pouco na linguagem oral, né, às vezes se fala algo não tão corretamente, né, então
Vamos supor, ou um agricultor vai falar e fala as chuvas, por exemplo, né? Então vai corrigir, vai botar as chuvas, né? A não ser que se queira dar o destaque, que a pauta seja, por exemplo, o sotaque de alguma região, alguma coisa assim, aí se mantém. Mas se não, se corrige, né? Não tem porquê. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente fala muito tu, né? A gente não acaba não conjugando da maneira correta, né? Tu foi, né? Então corrige, né? Coloca você, enfim. Então é normal fazer essa correção, né? Na fala do entrevistado, não vai mudar o sentido, né? Simplesmente é como se alguém, por exemplo, eu no meu projeto do Superávit Caseiro, a gente recebe textos de opinião, então a gente faz essa revisão, né? De corrigir, né, o texto, né? Faltou um acento, a gente põe o acento, não vai deixar o texto errado, né? O mesmo vale para essa fala, né? Só não se muda, claro, o sentido. A pessoa falou alguma coisa, não vai mudar a palavra, né? Num sentido de alterar o que ela quis dizer. Então, cuidado, né, para às vezes não tirar de contexto, né? Tem situações que são antiéticas, inclusive, né? Então, tem N histórias, né, na história do jornalismo brasileiro e internacional, né, de como não fazer, né, edição de fala de entrevistado, em que se pega lá, às vezes, uma frase recortada e se lança. E, claro, isso se tornou a base da fake news, né, que é tu pegar, às vezes, uma fala que tá lá gravada, a pessoa falando, tu fazer um recorte dela. Por exemplo, a pessoa tá dizendo, e o fulano falou assim, eu não vou não vou fazer tal coisa, e daí pega a pessoa falando não vou fazer tal coisa, como se ela tivesse falando aquilo, né? Como se não fosse ela tivesse falando que um terceiro faria. E assim por diante, né? Então, tem N exemplos que vocês, óbvio, têm acesso e época de eleições vai ter mais ainda, né? A gente vai ver muito mais vídeos editados no sentido, aí sim, da má fé e da falta de ética, mas que não tem nada a ver com o jornalismo. O jornalismo é denunciar, né, esse tipo de edição maldosa, digamos assim. Mas, dito isso, né, a gente vai também... A edição é também a definição... esse é outro ponto importante que resume a ideia de edição. A edição é a definição de como o material vai chegar ao público, né? O público vai receber ali o material pronto. Eu recebi esse livro aqui editado, né? Tá a capa aqui, planejada, né? E tudo mais. Até tá se manchando, coitado do livro. Mas, enfim... aqui a orelha o autor aqui, né? Eu recebi o livro editado. O mesmo vale para esse outro do Tópicos em Jornalismo, que é o que a gente tem utilizado bastante. Ele está aqui editado, tá pronto, né? Eu não tenho que mexer nele, né? Então é como o sujeito vai receber. Então, desde a escolha, os autores aqui em cima, o título com essa fonte, essas cores nessa colocação, a logo da editora Insular aqui embaixo, a contracapa, o texto da contracapa, qual vai ser o texto da contracapa, o texto da orelha, né, planejamento gráfico do livro, a ordem dos capítulos, o título dos capítulos, tudo, né? Aqui é o material pronto, né, editado. Então a edição vai ser todo esse processo e o material editado é o material que vai chegar ao público, né, que muitas vezes nem vai ter ideia, né, do trabalho, do que se discute, etc, né? Até se ter o material pronto, até se ter porque envolve tudo, o planejamento de um livro mesmo, né, às vezes parece que é algo simples, mas envolve, né, pensar na capa, pensar no título, pensar na ordem dos capítulos, como esse, por exemplo, que são tópicos, né, então qual vai primeiro, qual vai depois, etc, etc. Então, a edição é a definição do material que vai chegar ao público, né? Então, até eu acabei não me aprofundando nessa área, mas uma das que mais sempre me chamou a atenção e assim eu tive uma experiência muito curta é a questão do telejornalismo, né? É um material bruto, gigante às vezes e que dá um trabalho porque exige de fato a ida do repórter, do cinegrafista ao lugar, né? E às vezes não se usa, né? Não se usa 2% de tudo que foi visto, captado, etc, né? Então, por exemplo, fazer uma reportagem
de um jogo de futebol, vamos citar aquele jogo último do Real Madrid, que foi para a prorrogação, aquele jogo contra o Manchester, né? Então, um jogo que aconteceu mil coisas, a torcida enlouquecida, 2 gols no final, etc. E tu tem 2, 3 minutos para fazer uma matéria, né, sobre um jogo desse. Então, a edição é fundamental, né? Se pegar o principal, tá com o olho atento, tem muito essa questão do literário, né? Até o Leonardo Miller é meu amigo de longa data e ele já participou em aulas antes da pandemia, né, por videochamada, em outras universidades que eu dei aula, né, e tem muito disso, do olhar apurado também, né, para às vezes tu pegar algum detalhe que tu estando no estádio lá, né, tu vai ver e vai às vezes te render uma reportagem, né, diferenciada, que é um lado meio, né, de contar história, né, meio literário. E que é a crítica que eu faço muitas vezes ao repórter que não vai, né, não vai ao lugar dos acontecimentos. Eu digo que é muito marcante, muito forte a diferença entre uma narração, seja de rádio, seja de televisão, ou do repórter que vai escrever o texto para o jornal, de ele estar no estádio e dele não estar no estádio. É um material completamente diferente. Né, a ideia do repórter que o Fraser Bond coloca, né, de reportar, de justamente contar ao público aquilo que o repórter viu, reportar aquilo que ele viu, porque ele está no lugar onde, né, o público não vai poder estar, né? Então, um texto escrito por um repórter que pisou na Ucrânia nesse período de guerra vai ser totalmente diferente de um que escreveu de um escritório nos Estados Unidos ou em Brasília, enfim. O mesmo vale para tudo, né? E a gente sente, o público sente, principalmente quem é da área, né? Eu já fiz os dois, já fiz texto, boletim de rádio e tudo mais, estando no estádio e não estando, né? Então é a minha visão como produtor e como público, né? Então, quando eu ia para o estádio, né, ia escrever uma matéria estando no estádio, indo para o estádio, voltando, escrevendo a matéria, ou levando... Eu não cheguei a pegar esse tempo, digamos assim, de levar o notebook e escrever, estando no lugar, mas de ir no estádio, voltar para a redação e escrever. É outro texto mesmo, né? É outro texto em relação à descrição da torcida, né? Tu sente como é que o estádio reagiu a determinada situação, e o mesmo vale para tudo, né? E para outras pautas também, não só do esportivo. Mas por questão, às vezes, de fechamento, eu lembro que às vezes tinha que ouvir na TV ou ouvir no rádio mesmo o jogo para dar tempo, né, de encerrar. O jornal ficava esperando só a matéria do jogo, e aí não tinha como ir. Ou o jogo fora de casa, né? O jogo fora de casa, principalmente, que jornais menores, né, e rádios nem sempre fazem esse envio, né, dos repórteres a outras cidades, né, até porque geralmente não faz só esporte, né, fazer esporte em outras editorias. Então, ouvia fora de casa, mas é outro texto. Tu tenta se valer da experiência que o repórter do rádio está tendo lá no estádio, no ginásio, enfim, seja lá o que for. Então, só feito essas considerações, a gente chega às editorias, que é as editorias que a gente vê nos jornais e que também são aquele tipo de jornalismo voltado para um assunto que vai ser, às vezes, o tema de uma revista, né? Eu costumo citar que eu peguei o tempo, que hoje até não faz sentido de existir mais mesmo, porque esse conteúdo foi para o YouTube, foi para sites, blogs especializados, que é a de videogame, né? Eu cheguei a pegar nos anos 90 as revistas de videogame, né, e comprava e tudo mais, e era um boom, né, tinham dezenas, né, de revistas de videogames, tinha uma só para Nintendo, outra só para determinada marca, outra só para Sony, etc. Isso, né, era até pré-PlayStation, né, depois veio o PlayStation 1, né, que já era um troço de outro mundo. Mas agora foi pra, né, vou jogar, né, minha filha vai jogar, a gente vê, não consegue passar de fase, vê um canal, vê no YouTube, né, como passar de fase no jogo tal. E aí vai, né, então mudou, né, mudou essa né, não teria sentido ter hoje uma revista impressa, mas eu já vi, né, em bancas, revista sobre
viagens, sobre... Tem aquelas de coleção mesmo, que são atemporais, até eu comprei antes de ir para o meu estágio doutoral em Nova York, aquela edição da Folha, né, que tem um guia completo, né, da cidade. E, claro, se atualiza uma ou outra coisa, mas é muito atual, né, acho que até hoje, se pegar ali, vai ter tudo, né, o Central Park, o mapa do Central Park, restaurantes, etc, etc, etc. E claro, além dos canais online, obviamente. Mas enfim, vamos às editorias. Né? Então, eu botei nos slides ali, ao lado das editorias, não está na ordem que aparece no livro, né? Mas é do livro Tópicos em Jornalismo, que você tem o PDF, e está entre parênteses a página, né, em que aparece cada uma dessas editorias. Não está em ordem em que aparecem, né? Eu fui colocando as editorias e depois botei ao lado as páginas, né? São textos de 5 páginas, 6 páginas cada uma. Então vocês podem ir pela que vocês se interessam mais, né, para dar uma lida. Eu fui convidado a escrever nessa coletânea sobre a editoria de esporte, né, que está na página 281. Então faz aquela recuperação bibliográfica, né, de autores. Tem a disciplina a DCG, né, de jornalismo optativa, de jornalismo esportivo, né, inclusive a maioria delas acabam se tornando disciplinas optativas nos cursos de graduação. Então tem jornalismo político, né? Essas são editorias mais comuns, né? Então, jornalismo político, né? Tem o livro do Franklin Martins, da editora Contexto. A editora Contexto vai ter várias dessas editorias, né? Os livros, aqueles introdutórios sobre a disciplina, né? Então tem jornalismo literário, né, que não é uma editoria, né, tem jornalismo cultural, tem jornalismo político, tem vários outros tipos de livros dessa coleção. Eles só não aceitaram minha proposta para o livro do jornalismo gonzo, né, mas enfim, está publicado meu livro pela Insular, né, mas a minha proposta era fazer algo mais nesse formato introdutório, né, algo mais de 100 e poucas páginas, mais light, um texto mais literário, como fez o Felipe Pena no jornalismo literário, como é, né, essa coisa de meio quase de contar a experiência de cada um, né, porque são autores que têm experiência na área deles, etc, mas enfim, não foi aceito, tudo bem, né. Então tem jornalismo político, econômico, tem o internacional, tem o esportivo, que é o PVC, que escreve na coleção da Contexto, né. Aí tem outras editorias que não tem nesses livros, mas nesse outro livro do Tópicos em Jornalismo vai aparecer, né? Como meio ambiente, um jornalismo ambiental, está bastante em voga, né? O professor Cadré aí é um especialista, né, aqui no curso que pesquisou essa área, né, nos trabalhos dele. Tem segurança pública, polícia, né, tem educação, ensino, então vai variar também os títulos, né, se vocês pegarem jornais, às vezes vai aparecer segurança pública, às vezes polícia, às vezes página policial, né, educação também, às vezes é educação, às vezes é ensino, né, agricultura, às vezes é rural, né, então depende do veículo, né, lá dentro daquela ideia de projeto editorial que a gente já falou aqui, né, o jornal, o veículo vai definir, né, vamos usar agricultura ou rural, né, vamos usar polícia ou segurança pública, né, e assim por diante. Cultura, entretenimento, né, saúde, ciência, tecnologias, aí geral, cidade, local, né, muda o termo, mas aquelas questões mais urbanas, às vezes obras, etc. Às vezes tem editoria de obras também, né. Então, essas são as principais, pode ter outras, o jornal que vai definir lá conforme o seu projeto editorial, e claro, se for uma revista, vai ser uma revista especializada em meio ambiente, né? Então vai ter as editorias dentro dessa revista, né? Dentro desse universo mais amplo que é o meio ambiente, vai ter lá ONGs, aquecimento global, enfim, educação ambiental e assim por diante. Então aqui até pensando mais nos tipos de jornalismo especializado, mas tem muitos outros, né? Tem revista de moda, tem editorias também, né? Pode ter de moda, pode ter de comportamento, enfim, aí é completamente livre, né? Por exemplo, no nosso site lá do Superávit tem dentro do macro-universo da economia, né, e de um universo um pouco mais restrito, que é o foco do projeto, que é finanças pessoais, mas aí vai ter lá
dentro desse outro universo vai ter lá investimentos, né? Vai ter lá entrevistas e assim por diante. Então, o veículo, né, no seu projeto editorial vai definir quais vão ser essas editorias. Aqui estão sistematizadas as mais usadas. E aqui até para a reportagem de vocês, né, então possibilidades de fontes dentro dessas editorias, dentro desse jornalismo especializado. Então vocês vão pensar, né, a pauta, aquilo tudo que a gente já viu, né, e aí quem que a gente vai entrevistar, né? Então vão ter as fontes, né, podem ser às vezes um professor universitário, né, daquela área que vocês escolheram, pode ser um pesquisador acadêmico, alguém que está fazendo mestrado, doutorado, alguém que fez um TCC sobre aquele assunto, né, o pessoal, de maneira geral, universo acadêmico, né, daria para sintetizar dessa forma. Depois profissionais da área, né, então profissionais que estão no mercado, a gente vai fazer uma matéria sobre saúde, né, recuperação de lesão, né, então a gente vai ver lá, de repente, um profissional de algum clube esportivo, não necessariamente futebol, pode ser, né, de outra área, um profissional que está lá trabalhando na fisioterapia daquela área e que vai ser a fonte, né? Ele se formou, né? Não foi para academia, está lá atuando no mercado e vai ser a fonte, né, para minha pauta e assim sucessivamente. Às vezes alguém que se aposentou naquela área também, que não está nativa, mas que tem um grande conhecimento. Outros jornalistas experientes naquela área, né? Então, aqui a gente teve até naquele evento da RBS do ano passado a Giane Guerra, né, falando sobre jornalismo econômico agora me fugiu o nome do evento, né, mas é uma especialista nessa área, né, então pode ser uma fonte para, se vai falar sobre jornalismo econômico, né, de repente, jornalismo esportivo, o PVC, mas o PVC está muito longe, não tem tanto acesso assim, então de repente vou ver alguém aqui de Pelotas ou alguém aqui do estado, né, que está mais acessível, e assim por diante. Autores de livros, né, sobre essa área, pessoas que têm uma forte ligação, né, com a área que vocês estão envolvidos, né, de repente saúde, está falando sobre uma doença, né, mas de repente vocês vão entrevistar alguém que passou por aquela doença, né, que não é nenhum profissional, não é alguém que está que não é alguém que pesquisa, né, mas é alguém que teve uma experiência relacionada àquilo, né, então Covid, a gente teve a pandemia, né? Então quantas e quantas pessoas, né, passaram né, principalmente quem teve que se internar, pessoas que perderam alguém próximo, né? Então são pessoas que né, acabaram tendo meio que estudando aquele assunto também e experienciaram, né, tiveram aquela experiência, né, sobre aquele assunto. Testemunhas, né, então depende do que aconteceu, né, a pessoa estava lá, viu, assistiu, testemunhou, de maneira geral. Autoridades, claro, tem a questão hierárquica, né, a gente vai falar sobre algo da universidade que é super importante, calendário acadêmico, né, recuperação lá do semestre, enfim, tudo isso vocês estão por dentro. Então, quem é o responsável dentro da universidade por esse assunto, né? É o reitor, é um vice-reitor, de alguma pró-reitoria, enfim, então as autoridades da pauta que vão responder oficialmente por aquele assunto, porque não adianta você fazer uma reportagem, vamos denunciar sei lá, um descaso lá numa rua tal, né, tá lá, tá esgoto a céu aberto, né, então vocês vão lá, ouvem os moradores, ouvem pessoas que ficaram doentes, etc, pessoas que não conseguem vender o imóvel daqui a pouco porque a rua tá daquele jeito, né, fizeram toda a denúncia, mas vocês vão ter que ouvir quem é o responsável por aquilo, qual é a justificativa que ele dá, por que, né, então vocês vão ter que pelo menos procurar, se a pessoa não quiser responder, vocês vão expor isso na matéria e vão apresentar e vão dizer, procurado pela reportagem, né, fulano de tal, responsável pelo setor, não quis se manifestar, não quis atender, etc. Vocês vão contar para o leitor o que aconteceu, né? Vocês fizeram a denúncia, mostraram o lado de quem está denunciando e vão mostrar o lado do responsável. Se ele não quis, vocês vão contar para o leitor, eu fiz minha parte, mas o sujeito não quer falar. Acontece muitas vezes, enfim, é comum, né? Acontece com os grandes veículos, então não vai ser nada de absurdo se acontecer com vocês, né? Vocês, de repente, precisarem falar com o prefeito da cidade onde está acontecendo a pauta, vocês não conseguirem falar, mas aí vocês vão expor isso, claro, desde que vocês tentaram, né? Senão não é válido.
E pessoas afetadas pela pauta, né? Como eu falei, né? Pode ser às vezes um morador que está fazendo uma denúncia, enfim. Então tem outros, né? Todo mundo, né? Aquilo que a gente falou, as fontes estão em todos os lugares. Mas de maneira geral, sintetizando, esses são os principais canais, né? Para vocês procurarem informações dentro de uma pauta especializada, se vocês escolherem, né, uma pauta de algum tipo de jornalismo mais especializado. De maneira geral é isso, né? Se tiverem dúvidas podem me escrever e a gente volta então na próxima semana. Um abraço e fiquem bem.